Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, estamos de volta em mais um Filhas da Pauta. Vamos debater mais um tema muito interessante. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Eu sou Margot Ferreira, ao meu lado. Eu sou Ângela Bezerra e eu tenho uma pergunta para você. Você casa ou casou por amor ou porque esperaram ou esperam este você? Ih, que olha assunto aí. delicado. Esse tema é bom, vai promover aí uma conversa muito inspiradora, que vai levantar boas reflexões e para isso a gente tem uma convidada especial. Ana Andréa Moll, muito obrigada por sua presença, psicóloga. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Posso? Oi, gente, oi, Margot, Ângela, obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre esse tema, né? Deixa eu me apresentar, iniciar me apresentando. Sou Ana Andréa, né? Sou psicóloga, tenho aí uma jornada de bodas de prata com a psicologia, né? Porque eu estou há 25 anos, né? A formação. Meu trabalho especificamente com famílias, né? Basicamente, porque eu trabalho com famílias que buscam adoção, que buscam constituir ou aumentar, né, esse núcleo familiar. Então, aí a gente vai ter pessoas casadas, pessoas solteiras, enfim. Vamos conversar aqui especificamente sobre casamento. Mas sou psicóloga clínica, sou professora, supervisora, enfim, escritora também. Mas hoje o assunto da gente é casamento. Pois é, o casamento é um desejo pessoal, um dever social. Isso aparece na clínica para você? Isso aparece. Quando você foi falando aí do tema, sabe o que é que eu me lembrei? Especificamente das meninas, né? Nos contos, aqueles clássicos infantis, Sim. que eles terminam com o príncipe chegando, escolhendo aquela princesa e alguns com um casamento, né? Aí dá a impressão que ali, aqui acabou, né? Assim, casamento acabou, né? E aí, o que é que vem depois disso, né? Sim. E aí você falando, eu pensando, as princesas queriam mesmo casar assim ou foi, né, uma Ninguém imposição, contou né? a história da Branca de Neve depois que ela teve filho, depressão Não. pós-parto, né? A Cinderela. A Cinderela. Né? A Bela, né? Vamos para os clássicos. Inclusive, as atuais nem aparecem, né? As atuais já têm outra pegada, já Isso tem é outra maravilhoso, questão. Não é? Que ajuda a gente a entender essa Sim. temática também. Já é né? um reflexo, né, sobre essa mudança que está acontecendo, né, em nível de sociedade mesmo, né? As mulheres estão mudando isso também, né? Mulheres e homens, né? Vamos pensar na sociedade de uma forma geral. Mas se a gente for buscar um pouquinho historicamente, era esperado, já fazia parte do planejamento, vamos dizer assim, existencial, o casamento. Né? Sim. Daí o filme terminar com as princesas casando. Né? Era o combo, tá? Casar e, na sequência, ter filhos. Né? As mulheres avançaram um pouco mais, né? Quando a gente vai vendo, assim, principalmente quando vem um movimento aí feminista, e aí as mulheres avançaram um pouco mais, questionando assim, será que o casamento é propósito? Os filhos ficaram, né? Vocês já debateram isso aqui em outro momento. Mas casamento permaneceu como uma, vamos dizer assim, consequência natural, principalmente para as mulheres. Né? Tem um estudo, acho que organizado pela Terezinha, ou pela professora Terezinha Félix Carneiro, que ela visualizou casamento para homens e mulheres. Né? E tem um aspecto bem interessante. Para homens, casamento está relacionado com constituição de família. Então, os homens casam, constituem sua família. Né? Isso ajuda até a gente a entender porque alguns depois têm aqueles casos extraconjugais, né? Mas a família dele está ali, está preservada, porque o casamento tem essa finalidade. Para as mulheres, o casamento está relacionado com afeto, romantismo, tá? Aquela ideia do amor romântico, né? Que já foi construído, formulado, ventilado, estimulado desde a infância. Né? Com as princesas da Disney. Com as princesas da Disney e no próprio incentivo, né? As meninas são incentivadas àquelas brincadeiras de boneca, de família, de casinha, e aí elas vão ensaiando o que é que elas vão fazer lá na frente. Isso. Né? Os homens têm outras brincadeiras, né? De super-heróis, tá? O carrinho, o avião. E aí eles vão, inclusive de cientista.
né? Uhum. É mais fácil a gente ver meninos sendo presenteados com aquelas caixas de cientista do que meninas. Meninas são Engenheiro, presenteadas é. com kits de cozinha, né? Panelinha. E aí isso já vai indicando algo como, no futuro, é por aí que você vai caminhar, né? E aí, para as mulheres, tem essa pegada do amor romântico. Inclusive, nesse estudo vai mostrando que a maior parte dos casamentos finaliza quando as mulheres decidem isso, porque elas já entenderam que aquele amor romântico que elas procuravam não vão encontrar ali. Então, elas findam em busca de outro. E os homens não, porque como para eles tem a ideia de constituição de família, eles constituíram a família deles. Uhum. Então, para eles, o casamento não precisa acabar. Aí ele pode construir outras coisas, né? Mas o casamento não precisa acabar. E aí a gente já tem uma ideia aí como é que fica assim, para homens e mulheres. Aí a gente já vê essa mudança, né? Muito boa hoje em dia. E aí as novas princesas Disney já apontam isso, né? As mulheres já encontrando outros caminhos, aí de repente já respondendo, né, essa questão assim, será que casamento é meu destino? Ou casamento pode ser uma escolha pessoal? Né? Porque aí a gente já vê aí que no horizonte de possibilidades existenciais, o casamento aparece como uma delas e não como um destino já traçado. Né? Porém, o casamento ainda aparece de uma forma muito frequente no cotidiano das mulheres. Ou a espera por ele, né? Ou a permanência dele. Né? Inclusive, se a gente for pensar um casamento é uma festa de uma mulher. Né? O noivo muitas vezes aparece como um convidado do casamento. Ele é coadjuvante. Ele é basicamente um convidado. Se você for perguntar para ele assim, quem organizou isso, das coisas mais simples, né? Do convite, da data, ele não participou de nada, né? Tudo aquilo fica envolvido nas mulheres, ou porque se espera isso, ou porque ela já espera tanto isso para o projeto dela, né? Só que até aí depois financeiramente, né? Há uma tradição do pai da noiva pagar a festa, né? Sim, e em algumas culturas tem até o dote, né? Exato. Que a família da noiva paga a filha do noivo. E aí, falando nisso, quando você estava falando aí dessa construção social e tudo, eu lembrei, quando eu fiz meu mestrado em antropologia, a gente pesquisa muito as culturas tradicionais e lá atrás, em algumas delas, na maior parte, o casamento era uma moeda de troca. E a mulher era essa moeda. Não, então, assim, quem tinha a filha, né, negociava com as famílias. Negociavam, né, com o futuro marido ali para saber que benefícios um traria para o outro. Então, o casamento era um negócio. Né? Em várias culturas, isso acontecia e ainda acontece até hoje. Né? Você pensando que não era uma escolha. Né? Hoje é uma escolha na nossa sociedade contemporânea, na sociedade em que a gente vive. Né? Não são em todas. Ainda hoje, né, contemporaneamente falando, tem culturas que ainda na preservam, Índia, por exemplo. Exatamente, o casamento como uma negociação entre Sim. famílias. Né? E, assim, ter a escolha é muito positivo. Mas aí a gente é atravessada por esse ideal irreal, na verdade, que é o amor romântico, né? Que nos leva a quando se escolhe casar, a essa ilusão, né? Dessa construção aí de amor romântico. Algumas culturas ainda têm essa questão do dote. A nossa não tem mais o dote em termos de um valor, né, monetário. Mas, para as mulheres, ainda tem um valor de autorrealização social. Né? Ela é uma mulher casada, ela foi escolhida. Né? Ela ganha esse status social. Né? Então, acho que a gente só inverteu um pouquinho. Né? Não tem mais esse valor monetário, mas ainda tem um valor social muito importante. E por mais que a gente tenha essa escolha, ainda tem quem vive essa experiência porque tem uma pressão social ali, né? É isso. Quando a gente chega ao mundo, esse mundo já nos apresenta modos de ser e possibilidades. Né? Então, principalmente quando a gente pensa na classe média, né, e uma classe mais alta, o casamento se apresenta aí como um destino bem possível. Quando a gente vai para as classes mais populares, né, em muitas situações, aquela família é uma família feminina. Não existe, por exemplo, um pai, não existe um homem ali. Aquela família é constituída por uma mulher que faz, às vezes, de
cuidadora dos filhos e de Manutenção? mantenedora, né? Mantenedora. Mantenedora Sim. dessa família. Tá? Sim. E aí o casamento não aparece mais como um destino provável, aparece como uma possibilidade, né? Talvez as meninas de classes mais populares, elas sejam até mais livres para fazer essa escolha do que aquelas, tá, que se encaixam nesse padrão social que vai ditando como é que a gente tem que caminhar. Essa obrigatoriedade de sempre ter que estar com alguém, casado, noivado, namorando, isso parte, inclusive, de mulheres para mulheres. Eu vou citar aqui o meu exemplo, né? Eu passei 28 anos casada. E logo depois da separação veio uma pandemia. E eu estava tão feliz sozinha. Não era solidão, era solitude, né? Eu estava me sentindo muito bem. Mas a pressão por parte, principalmente das amigas, era muito grande. E aí, não arrumou um namorado, não? E aí, você não vai arrumar outro namorado? Quando é que você vai sair do... Gente, teve uma hora que eu tive que mentir para ter sossego, para ter paz. Eu tenho um namorado, ele vem, depois vai embora, não sei o quê. Eu inventei uma história para ter paz, mas eu estava muito feliz com a minha solidão e com a minha solitude, entendeu? Então eu acho que essa pressão por parte da sociedade não é a sociedade como um todo. Eu acho que há uma pressão feminina e romântica ainda das suas amigas, do seu círculo de amigas, com essa sua condição civil, digamos assim, né? Com seu estado civil. Você tem que estar sempre com alguém para ser considerada feliz ou aceita. Ou aceita. Eu acho que é mais isso, né? Poxa, se ninguém quer, né? Se ela não está namorando, é porque ninguém quer, é porque não conseguiu, é porque está velha ou indesejável. Eu queria saber o que se passa pela cabeça de uma mulher quando julga a outra porque ela está solteira, sabe? A mulher solteira, ela às vezes ameaça. Tem ainda isso que ela também. não queira. Boa, Né? boa, gostei. E isso me lembra, aí falando de experiência, quando eu separei, a gente tinha um grupo de amigos que eram casais. Eu passei a não ser convidada mais para nada. Então, assim, isso também. em casais, né? Era uma turma de amigas. Quando eram amigas, eu saía com elas. Mas quando o programa era de casal... Você já é escanteada. Então, ok, é isso, né? A mulher solteira, a mulher separada, a mulher sem um companheiro... A mulher livre. A mulher livre, né? Ela pode trazer a sensação, e às vezes nem é consciente, tá? Sim. Pode trazer a sensação de que a liberdade, né, pode se misturar com uma ideia de promiscuidade. Sim. Né? E aí, aquela história das belas, recatadas e do lar Sim. não envolvem... As bruxas. Exatamente. E as bruxas dos contos, elas nunca têm companheiros. Elas estão As bruxas sempre do conto sozinhas. são mulheres livres, né? Talvez muito por bom isso ser que elas bruxa. sejam as bruxas. né? Exatamente. Deixa eu trazer aqui para esse nosso bate-papo o depoimento de Rebeca Galindo. Ela é analista judiciária e ela conta a experiência dela sobre esse ideal de casamento. Olá a todos, eu me chamo Rebeca Galindo, eu sou analista judiciária. Tudo bem, Ângela, Margot, Ana Andréa, obrigada pelo convite. Então, abordar esse tema para mim sobre casamento ser desejo pessoal ou dever social é algo bem interessante na trajetória de minha vida. Eu vou explicar brevemente. A minha infância e adolescência, eu sempre fui criada pelos meus pais de uma forma muito livre para escolher o que eu gostaria para a minha vida, mas sempre escutando dos meus pais, principalmente da minha mãe, a necessidade, a importância de eu focar na minha profissão, né? Para eu ser livre e poder escolher o que eu quisesse. E crescendo, eu sempre vi essa pressão das minhas amiguinhas, né? Das minhas colegas de escola e na faculdade, no início da vida da faculdade, a pressão social, né? Da mulher dever namorar, noivar, casar nessa sequência, né? Sem poder experimentar outras coisas antes do casamento, como, por exemplo, morar junto, né? Que isso no Nordeste ainda é bem preconceituoso. E eu, particularmente, cresci sem almejar o casamento, né? Eu sempre quis ter meu trabalho,
realizar meus sonhos, viajar, né? E eu nunca imaginei que eu fosse casar. Meus irmãos brincavam comigo que eu seria a primeira a casar e ter filhos. De fato, isso não ocorreu, aconteceu antes com eles. Mas chegou um certo momento na minha vida que eu estava com estabilidade na minha carreira e eu comecei a ter um sentimento, acho que feminino, de querer uma família, não necessariamente casar. Mas terminei casando, tive 2 filhos maravilhosos que eu amo e hoje eu sou divorciada, né? Deu certo enquanto durou, foi maravilhoso meu casamento, mas foi um momento meu que eu já não sentia mais pertencimento àquele mundo, ao casamento, né? E aí, o que eu digo para todo mundo é que, antes de mais nada, escute seu coração, siga seus sonhos, né? O casamento não deve ser uma pressão social, mas sim uma realização pessoal, caso queira. Caso não, seja livre, seja feliz, tenha seus filhos, tenha sua família, em diversos formatos que hoje nós já vemos na sociedade, né? Uma mãe solteira, produção independente, o que seja. E acho que é isso. Desejo a todos felicidades e que sigam seus corações. Maravilhoso depoimento. Pressão social, jamais. Realização pessoal. Falou tudo. E aí a gente pega uma mulher que tem uma independência financeira também, Sim. né? Estudo, independência financeira, né? Isso torna a mulher mais segura, né? Então ela Isso. reflete melhor, né? Ela fica no casamento enquanto tem Uma sentido, mulher que né? tem a independência financeira, ela é livre, porque ela pode se manter sozinha. Então, se ela está num relacionamento com a independência financeira que ela tem, ela está porque ela quer, né? Porque ela pode escolher estar, mas também ela pode escolher sair. Isso é muito libertador, não é? Mas repito, no caso da minha solteirice, depois de um casamento longevo, eu fui cobrada pela própria sociedade, pelas minhas próprias amigas, em ter de novo um relacionamento. E eu estava feliz sozinha. Então a pressão social é muito grande. Então você tem que ter uma cabeça muito boa para dizer assim, não quero, não vou ser movida agora por uma pressão social. O que me move é a minha realização pessoal. A pressão social que se dane. Entendeu? Então eu acho que essa mulher tem que ser muito bem resolvida para ser solteira e ser feliz com a sua solitude no país que a gente vive, na sociedade que a gente vive. Que há uma pressão muito grande, porque você só é completa se tiver um cônjuge do lado. É uma segurança. É a questão da segurança, né? Mas Muitas vezes gera insegurança, é o contrário, né? e coloca a gente em risco, né? A gente essa semana viu aí uma situação, né? Sim. Então, Não estar com alguém, né? Estar com um companheiro não é sinônimo, né, de segurança, de confiança, né, de proteção. Estar sozinha às vezes é paz, sossego, vida tranquila, né? É muito bom. Eu gosto muito. eu também gosto. Gosto de estar com alguém, gosto de estar casada. Adoro. Mas se o casamento não tá legal, que venha a solitude com a sua paz toda, porque solitude é paz. Agora você tem que saber encarar a solidão e transformar a sua solidão numa solitude, porque não é todo mundo que acha dessa forma. Não, e aí eu acho que a gente pode trazer aqui para a conversa esses novos modelos de casamento / relacionamento que a gente vive também atualmente, né? Por exemplo, eu sou casada hoje e a gente casou, eu casei há 3 anos. 2 anos, mulher. Eita, é mesmo. 2 que anos. a gente tem o mesmo tempo. Porque a gente tem o mesmo tempo de casamento. No dia do casamento dela, eu estava sendo madrinha dela, solteira, mas foi no dia do casamento dela que eu comecei a paquerar o meu atual marido. Isso mesmo. Mas, enfim, 2 anos. 2 anos. E a nossa escolha foi cada um na sua casa. A gente não mora juntos, né? Ele tem a casa dele, eu tenho a minha casa e a gente tem um chalé lá na Serra, que foi onde a gente casou. Então, assim, escolhemos casar porque a gente queria festejar. A gente gosta de festa. E a gente queria reunir amigos queridos. A gente queria reunir as famílias, as nossas mães que já são idosas. E esse era o momento oportuno. Então, festejamos Sim, esse claro. momento e resolvemos casar. Mas, assim, escolha, né? Claro. E a gente fala sobre esses novos modelos de casamento, né? Existem várias possibilidades, né? Não Tem o precisa morar casamento junto, né? lavanda. Já ouviu Isso falar também no que eu queria casamento trazer. lavanda? Conhece o casamento Não. lavanda?
É um casamento, é uma amizade com compromissos de casal, né? Que não precisa ter sexo, É um obrigatoriamente. casamento, na verdade, para dividir contas. Isso. É caro morar só? É caro morar só? Vamos casar para a gente morar juntos. E aí a gente divide as contas. Basicamente isso. Mas é chamado casamento, né? É. Porque as pessoas estão ali, estão juntas, É, né? É. E às vezes fica difícil entender esses novos modelos, né? De Sim. casamento, assim. Como assim você está casada, mas não está morando na mesma casa? Exato. E aí a gente recebe essa mesma cobrança. Como assim você está Mas casada, por que mas o homem não está ali, né? Ela assim, por que morar mas por que não morar juntos se vocês são casados? Eu falei, e por que morar juntos? Aí alguns moram juntos, mas tem quartos separados. Também. Porque ronca, porque um gosta do frio, outro gosta do calor, né? Uhum. E aí, quartos separados. Como assim? Vocês estão em quartos separados? Está tendo alguma crise no casamento, né? Não Quarto necessariamente. separado não quer dizer que não há sexo, gente. Inclusive, É individualidade, Pode ser, respeitada. exato. Inclusive, dormir coladinho também não significa que está tendo sexo ali. Exatamente. Exato. E assim, é até saudável para o relacionamento, porque você vai respeitar a individualidade do outro, né? Exato. Sabe o que eu escuto muito de quem vive junto, morando junto, dividindo o mesmo quarto? É que assim, o meu sonho é ter o meu banheiro. Sim. Olha só. Pois é. Então, isso já é um sinal, um gatilho, né? Assim, um sinal de desgaste grande, né? Que quando a desarrumação do outro, né? A falta de ordem do outro começa a te incomodar, é porque tem alguma coisa errada. Então, vamos manter. A gente não precisa se separar para isso, né? Que tal você ter o seu banheiro, eu ter o meu banheiro, você ter o seu quarto, eu ter o meu quarto, né? Que tal a gente encontrar uma forma de conviver juntos? Exatamente, porque é isso, é sobre relacionamento, não necessariamente sobre casamento, né? E um padrão. Né? Para casar, você não precisa morar junto, dormir junto, dividir a cama. Né? É possível fazer outros arranjos, tá? E você está com seu depoimento. É possível um outro arranjo. E funciona super, né? Agora também a maturidade ajuda muito, né? Sim. Quando é uma escolha dos dois, é bom, Aham. né? Uma maturidade, uma união, né? Que seria essa possibilidade de um dizer para o outro o que é que está sentindo, o que é que está pensando, né? E aí eu vou fazer também uma propaganda aqui da própria profissão, né? Pessoas terapeutizadas, né? Elas Sim. costumam ser Sim. mais felizes, né? E Nos seus entender melhor o que relacionamentos. deseja, né? Não ceder à pressão social, né? Ou compreender quando as decisões tomadas são relacionadas com a pressão social. Uma informação também aqui importante. O crescimento de uniões estáveis, informais, né? E relacionamentos não convencionais, que é o que a gente está falando, né? Isso tem chegado na nossa vida contemporânea de uma forma muito espontânea, tranquila. E é isso, nós somos seres sociais, nós somos... A vida, ela vai mudando comportamentos também, né? Não é porque é convencional homem e mulher casar que a gente precisa. Até porque, por exemplo, os casais homoafetivos querem casar. É um desejo. E isso é ótimo, isso é lindo. Esse movimento social que a gente vive hoje é vida, né? Há quem diga assim, né? Que hoje o número de divórcios está maior, né? Também, Mas o número né? de casamentos sempre ultrapassa o número de divórcios. É né? mesmo. Então, as pessoas hoje estão refletindo mais sobre essa possibilidade, né? É uma imposição social ou é um desejo, né? A gente ouviu o depoimento aqui. Não tinha o desejo. Depois passei a ter o desejo. Depois não tive mais o desejo de estar junto. E ok, né? Nós somos seres em constante transformação. É O possível, número de né? divórcios aumentou porque a mentalidade das pessoas também mudou, né? Você não fica mais preso a um casamento sem amor. Inclusive, pessoas mais maduras também estão se divorciando, com Claro. casamentos de 30, 40 anos. Já 28. falamos aqui. 28. Já falamos aqui sobre o divórcio grisalho, né? O Sim. recomeço de novos relacionamentos, o fim de um casamento já maduro e o recomeço de outros relacionamentos na nossa idade, pessoas com mais de Até 50 mais. anos, até mais. Porque a qualidade de vida tem feito a gente perceber que a gente não precisa deixar de fazer as nossas escolhas e buscar a alegria, a felicidade, a realização, né? Com aquela sensação de que não vou fazer mais isso não, porque eu não tenho mais idade. Principalmente a mulher.
principalmente. Por Verdade. causa da pressão estética e aquela coisa toda. Porque o homem de 50 anos recomeçar a sua vida, tá tudo bem. Ah, nossa, fulano tá tão charmoso, grisalho, ficou muito mais bonito, mais velho. Agora, a mulher, a gente sabe que depois de 50 anos há uma pressão estética muito Mas cruel, também, né? por em outro cima. lado, as mulheres que ficam viúvas de casamentos que não eram tão felizes, relações não tão de parceria, que elas vivem a partir dali uma vida iluminada. Sim, Viaja, sai com as amigas, né? E muitas vezes optam pela solteirice. E não querem mais casar. Não nem querem mais fale casar. este assunto perto Querem andar delas. em bando com as amigas. Viajar, que é uma realização, né? Sim. Coisa que ela certamente não poderia fazer Não, casada. exatamente, porque o companheiro não queria, porque, Exato. né? Quando o casamento é uma escolha, né, é mais fácil uma decisão por romper aquela relação e buscar uma outra, porque é uma escolha. A pessoa entende que pode ser feliz sozinha ou pode ser feliz com o companheiro, né? Ou E com uma também tem companheira. outra coisa, o casamento é visto como Uma possibilidade. não mais para o resto da vida. Que você falou, o divórcio está aumentando. Mas a pessoa que se divorcia, se separa, ela pode daqui a pouco querer casar de novo ou não. Uhum. Né? E é isso. O fato de você poder optar por continuar num casamento ou sair dele e daqui lá na frente entrar em outro, é um movimento da vida, né? É sinal de que você quer melhorar, quer viver melhor, quer, sei lá. Agora, os filhos, eles podem ser um fator assim, importante para protelar essa decisão? Pode, principalmente quando não tem uma reflexão sobre o sentido que o casamento faz para mim. Né? E aí fica naquela visão do casamento para a família. Né? Como eu falei aqui, assim, para os homens, o casamento é família, então não teria razão para o divórcio, principalmente quando tem filhos e eles ainda são pequenos. Né? E algumas mulheres, elas têm essa pressão, porque aí já tem a pressão social, né? Para como assim você está pensando em separar? E os seus filhos? Seus filhos pequenos vão ficar sem pai, né? Até Mas parece, né? Que mas aí a às gente- vezes o pai é mais ausente dentro de casa do que fora. Tenho depoimentos de pessoas que já disseram isso, que os pais se tornam mais presentes na vida dos filhos depois que Olha eles aí. se separam. Né? Porque aí Sim. tem aquelas datas, aqueles dias que tem que ficar com o filho, né? Aí ele tem que tomar conta do filho, ele tem que providenciar a comida, ele tem que providenciar a dormida. Sim. E aí ele vai se mostrando um pai mais participativo. É dado a ele também a oportunidade de participar mais da vida do filho do que quando é casado. Porque tem aquela visão, ainda tem aquela visão dos papéis. E aí a mulher cabe o papel de tomar conta de tudo que diga respeito à sua família. Né? E aí, às vezes, ela também não abre espaço para aquele homem para que ele possa fazer isso. Porque muitas vezes também a separação salva vidas, né, gente? Sim, Né? literalmente. Salva vidas. Sejam homens, sejam mulheres. A separação é uma chance incrível, assim, de recomeçar a vida, de viver, de nascer de novo. Eu vou só botar mais uma coisinha aqui para ficar de reflexão. Filhos que acompanham, já que você perguntou assim, aí algumas pessoas mantêm o casamento por causa dos filhos. Filhos que veem os pais juntos e felizes, né? Eles começam a ter uma visão sobre o que é que pode ser um casamento. Filhos que crescem vendo aqueles pais juntos, mas infelizes, eles já começam a ter uma visão diferente do que é que pode ser um casamento. Inclusive, alguns começam a dizer assim, eu não quero casar pela experiência que eles tiveram Exato. vendo os pais. Né? Sim. Então, isso cabe para os pais, né? Pensarem. Se não está legal no casamento, separa que seus filhos vão ser mais felizes. Se né? é para Porque vão pensar ver nos seus filhos, né? Isso. Boa. Exato. Até para esses filhos não carregarem a culpa de que os pais estavam juntos, infelizes eles. por causa deles. É. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, vamos para o nosso patrocinador, a nossa patrocinadora. Solta aí.
Nova Store Fitness. Pois é, ó, para você que está treinando ou que ainda não começou a se mexer, se mexa, tá? Aí vão alguns motivos para conhecer a Nova Store Fitness. São 1.000 metros quadrados com o melhor maquinário da cidade. Tem aquelas esteiras Fênix maravilhosas. Só a Nova tem aqui no Nordeste, na região Nordeste, só a Nova tem essas esteiras, tá? Então, são 17 modalidades de aulas coletivas, como spinning, step, pilates solo, pacotes de mensalidades que cabem no seu bolso. Então, atendimento personalizado com os melhores profissionais da região e uma receptividade que só uma academia nascida no Seridó, na terra de Ângela Bezerra, poderia ter. Então, a Nova chegou para mudar a sua vida. As matrículas estão abertas, tá, gente? Segundo piso do Rio Grande Mall, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, número 2441, e o WhatsApp para outras informações é o 99699, cada dia mais distante aqui, 99699-0345. Vou repetir, 99699-0345. Vale a pena conhecer. Vá lá fazer uma aula É muito legal, experimental, experimental que funciona bastante. né? É muito legal. Muito bom. A gente chegou realmente ao fim. E aí, para a gente encerrar, antes de dar o tchau, o que você gostaria assim, de dividir com essa mulher que está nesse dilema, né? Casamento por pressão ou por escolha. O que você tem a dizer a ela? Que ela tem possibilidades, né? E se ela optar por se manter solteira agora, tá? O casamento pode acontecer em outro momento. Se ela optar por casar agora, né? Ela permaneça nesse casamento se ela estiver se sentindo satisfeita e feliz. Em qualquer situação que ela se sinta ameaçada, tá? Desprotegida ou insegura, tá? Ela pode sair desse casamento porque a vida dela não vai acabar aí. Na dúvida, não, né? Na dúvida, compra uma bicicleta. E seja solteira e feliz, por que não, Aham, gente? é possível. Por que não? Nossa, é super possível. É super possível. Quem quiser seguir nessa conversa com você pela rede social, qual o seu @? É Ana B. Moore, né, que é o sobrenome, M-A-U-X. Eu acho que é isso. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, querida. Agradeço a Poxa, foi vocês. muito legal esse papo. Mas vamos pra conta, amiga. Espera ainda, tem a frase para encerrar. Tem a frase de efeito. Vamos lá, quero ver a frase que você escolheu. Atenção, é o seguinte. A grande mudança do nosso tempo é que as mulheres estão escolhendo não sofrer mais. Elas não querem mais ser heroínas do casamento infeliz. Exato. Quem disse essa frase foi Miriam Goldenberg, antropóloga e professora da UFRN. Há uma entrevista que ela fez à BBC Brasil em 2022. Então, com essa reflexão, a gente encerra. Agora sim. Agora sim. Encerramos mais um. Muito obrigada, amiga. Valeu. Obrigada de novo, Vamos pra Ana próxima. Andréia. Obrigada, querida. Até a próxima. Fica ligado que tem mais episódio por aí.